canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias, beleza? Dito isso, galera, vamos aí começar aí as informações. Primeiro, vou trazer informação nova, tem informação exclusiva aqui do canal Futebolaço e um pouco de complemento de outros companheiros aí. O Vasco vai lançar o terceiro uniforme da temporada 2025, o último uniforme da capa na gestão do Vasco, sexta-feira. Na quinta-feira, dia 16, já vai começar a subir os teasers, trechinhos aí do novo uniforme do Vasco, e aí pela manhã, na sexta-feira, vai estar disponível a camisa e já disponibilizada nas lojas gigantes da colina para vocês poderem estar comprando, beleza? Eu consegui algumas informações aqui de apuração dos detalhes da camisa. A camisa é informação exclusiva nossa, tá? A camisa vai ser em tom de marrom escuro com detalhes em dourado. A camisa de jogador vai ser gola polo, similar à camisa preta, que ela também é gola polo. A diferença é que a outra é preta com branco, essa vai ser um marrom escuro com detalhes em dourados, e simulando um pouco a camisa de goleiro roxa, aliás, simulando a camisa de goleiro laranja com detalhes de onda dentro da camisa. A camisa de goleiro vai ser na cor azul em gola V, tá? A camisa de jogo polo e a de goleiro gola V. Beleza? Então esses são alguns detalhes que eu consegui apurar aí a respeito da camisa. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação, essa informação eu não obtive, que deve ter um chip na camisa, tá? Esse chip ali você vai conseguir ter acesso a algumas informações e tal, é meio que uma novidade que vai ter dentro da camisa. E o companheiro Rod Silvério, que inclusive foi quem deu de maneira exclusiva o acerto do Vasco com a Nike, o Rod Silvério apurou que nesse lançamento vai ter a presença de um ator, grande ator vascaíno. Não se sabe, né? Chuta-se alguns nomes. Na apuração dele, o que ele tem escutado de zum deve ser o Fábio Porchat. O Porchat, inclusive, está viralizado aí com conteúdos do Vasco. Ele simula uma ligação para o Fernando Diniz praticamente todas as rodadas ali, né, dando esporro no Diniz ou comemorando, mas falando desse Vasco meio kamikaze maluco. Então tá bem legal os vídeos dele. Não seria nenhuma surpresa ser o Porchat. O Porchat é vascaíno doente, sempre faz questão de falar do Vasco. Quando ele era ainda do Porta dos Fundos, não sei nem se ele ainda é, tinha algumas sketches que ele fazia no Porta ali sobre a torcida do Vasco. Então é um cara que eu gosto. E seria legal ele, né? Um cara bem irreverente, seria legal ter ele na campanha. Mas o Rod não cravou, ele falou que ele tem escutado muito zum no bastidor, que pode ser o Porchat. O que ele cravou é que é um ator. Então o Pedrosa trouxe a informação do chip, o Rod Silvério trouxe a informação para vocês aí a respeito dessa possibilidade de ter um ator, e eu tô trazendo detalhes da camisa, tá? Vamos esperar o lançamento aí na sexta-feira e o teaser de quinta para ver se a informação de todo mundo bateu certinho, tá? Então informação exclusiva nossa aqui do canal Futebolaço, tô trazendo para vocês em absoluta primeira mão, beleza? Virando a chave agora, galera, vamos falar de outros assuntos. O Puma Rodrigues jogou com a seleção uruguaia, foi titular, jogou os 90 minutos em mais uma vitória do Uruguai. O Uruguai venceu o Uzbequistão por 2-1. Então o Pumita jogou hoje, segunda-feira, e aí ele vai voltar voado, já vai direto lá para Fortaleza e chega na tarde do jogo, né? O jogo é 21h30, ele chega no início da tarde. Olha, como o jogo do Pumita foi hoje, eu acredito que boas são as chances do Puma ser o titular na lateral direita do Vasco, tá? E aí o PH que vai chegar, esse sim, coitado, vai jogar amanhã de manhã lá no Japão, e aí tem que fazer um voo com duas escalas em Londres e em Paris, para depois ir para Fortaleza e já chega no final da tarde. Então, dependendo de como o Puma tiver ali, acho que ele joga até os 90, ou de repente ele dá uma brechinha, o PH joga os minutinhos finais ali. É o que eu tô projetando, já que o Puma jogou na segunda-feira. Agora, tem a questão aí da minutagem, né? Ele vai fazer aí 90 minutos na segunda, jogo na quarta-feira. O ideal é normalmente 72 horas, né, do intervalo de um jogo para o outro, pelo menos. E vai fazer de hora do almoço mais ou menos 48 horas ali
do jogo, tá? Então ele vai jogar com 2 dias e meio, né? Se ele entrar em campo de fato às 21h30, vai dar mais ou menos 2 dias e meio ali. Então tá feito o registro para vocês. O Paulo Henrique deve ser titular com a camisa da seleção brasileira amanhã contra o Japão. Você vascaíno, por favor, se não tiver no trabalho, né? Tem muita gente que está no trabalho nesse horário ou se deslocando para o trabalho, o jogo é cedo, bota o telefone para despertar aí e vamos ver como é que o PH se comporta como titular da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti vai promover 8 mudanças na equipe, mantendo só 3 titulares: Casemiro, Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior. Ele informou que vai mudar a formação, vai jogar no 4-3-3 com um volante posicional e 2 volantes meia. Paquetá e Bruno Guimarães, que inclusive falou aí novamente que quer jogar no Vasco, devem ser os titulares da meiuca da seleção brasileira. Tá o Vini Júnior de centroavante. Vamos aqui ao provável time. Hugo Souza, que ele já havia informado que seria titular no segundo jogo, para ele ver o Hugo atuando. Então o goleiro vai ser o Hugo, o PH vai ser o titular na lateral direita, Fabrício, Bruno e o Beraldo fazem a zaga, o Carlos Augusto na lateral esquerda. O tripé de meio-campistas eu já bati para vocês. O tripé de atacantes: Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Essa é a provável seleção brasileira amanhã para enfrentar a equipe do Japão. E aí, tá ansioso para ver o nosso PH voando com a camisa da seleção? Inclusive a CBF divulgou algumas imagens do treinamento e tem uma imagem divulgada pela seleção dos jogadores meio que apostando corrida, fazendo tiro, e o Paulo Henrique é o jogador mais rápido. Quando a galera tá na foto correndo ali, ele tá na frente de todo mundo. Não tem jeito, irmão. O cara tem o tem o C de nitro, ele aperta o botãozinho ali, é o Papaléguas da colina. Corre demais o nosso PHzinho. Beijão, PH. Deus te abençoe, que você faça um partidaço com a amarelinha. Vou fazer a nossa primeira pausa agora aqui, galera, e vou voltar já com muitas informações. Mas antes, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Quer comprar, ó, garrafas do Vascão da Gama, produtos oficiais e licenciados, vai na Golcase. Tem um QR Code passando na tela. Use o cupom GOVASCO para você ganhar o seu desconto. Compras acima de R$190, tá parcelando até em 3 vezes sem juros. Ó que maravilha. Tem garrafa de 750 ml, 650 ml. Essa aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada do Boston Celtics. É para vocês saberem que a Golcase não tem só produtos do Vasco. Tem linha da Disney, da NBA, da NFL, tá bom? Do Ayrton Senna, da DC. Tem muita coisa legal. Ainda sobre as garrafas, tem de 950 ml e a nossa garrafa de entrada de 500 ml, tá? Dá uma olhadinha lá no site da Golcase, tem muita coisa legal, com certeza vai te agradar. A variedade nossa de copo é muito grande, copos é de 470 ml, ou, se você preferir, também tem o nosso copão de 1 litro 120 que vem com tampa e canudo, tá? Olha o nosso copo aqui, ó. Todos esses copos são personalizáveis, você pode botar nome e número, tá? Esse aqui de 1 litro 120, ele tem canudo e tampa. Você também pode tirar a tampa e o canudo e usar ele aberto, igual o outro copo lá. Beleza? Lembrando também que a gente tem uma infinidade absurda de capinhas lá no site da Golcase. Vai lá dar uma olhadinha no site que com certeza alguma vai te agradar, tá bom? Comprando uma, a segunda sai de graça. Você pode personalizar assim, ó, pai e filho. Vai lá que você vai gostar. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o desconto. Lembrando que são produtos licenciados. Você comprando, um percentual da venda vai direto para os cofres do Vasco. Dito isso, galera, vamos agora aqui voltar com informações. O Nuno Moreira deu uma entrevista ao veículo A Bola de Portugal e falou de assuntos variados. Falou de Ryan, falou da adaptação dele ao Brasil e falou também da comparação aí do Vasco da Gama com clubes portugueses. Eu vou inclusive começar já com essa primeira aspa aqui do Nuno Moreira. Beleza? Ele falando do comparativo do Vasco com os gigantes aí portugueses. É a dimensão dos grandes de Portugal. Tem mais torcedores, o que é normal, tendo em conta a população. Mas a pressão que é feita no clube, dentro do clube para fora e de fora para dentro, é muito parecida ao que jogar num grande em Portugal. O Vasco é gigante, estava habituado a lutar por títulos. Parece um pouco com a imagem do que aconteceu com o Sporting antes do Rubem Amorim. Não conseguiam ganhar títulos. O Vasco pode estar a passar por essa fase, mas não deixa de ser um clube gigante com uma pressão imensa. Ele manda muito bem quando fala do comparativo de torcida. A população brasileira é muito maior,
né, do que a população portuguesa. O Vasco com certeza tem mais torcida que os 3 grandes portugueses, inclusive se demole somados. Não sei se a soma das 3 torcidas ou se a soma de 2, pelo menos com certeza, tá? Porque o Brasil é muito maior do que Portugal. Agora, eu entendi bem quando ele compara o Vasco ao Sporting, não é que ele está dizendo que o Vasco seria, dentre os grandes, dentre os grandes, um clube menor dos grandes, porque os 3 maiores de Portugal, Sporting, Porto e Benfica, mas os maiores dos 3 ali é Porto e Benfica, e dentro da prateleira dos 3 grandes, o Sporting estaria uma casinha um pouco abaixo. Mas ele diz no sentido de que era um clube muito vencedor, mas que vem de um jejum grande de títulos. Passou um período aí sem conquistas. Então eu entendi bem a colocação que ele fez do Vasco num comparativo com o Sporting. Eu acho que nesse aspecto ele está correto, tá? E aí, além disso, o Nuno Moreira falou também sobre o Ryan. O repórter / jornalista que o entrevistou perguntou se ele pudesse indicar um jogador do Vasco para o futebol português, quem seria? E o jogador que ele indica é o Ryan. Aspas aqui para o que disse o Nuno Moreira sobre o Ryan. Posso dizer o Ryan, porque realmente é humilde. Tem 19 anos e uma força física como eu nunca vi. Está cada vez a melhorar mais no aspecto mental, de querer ser um jogador importante na nossa equipe. Para mim, é um prazer jogar com ele e ele terá um futuro brilhante. E aí, sobre o Brasil, ele fala que o melhor amigo dele do Casa Pia, clube anterior a jogar no Vasco, era o Cassiano. O Cassiano jogou no Inter, jogou no Criciúma, no Santa Cruz, não sei se vocês se recordam dele, ele já está um pouco veterano, está com 36 anos e joga no Casa Pia. E ele tinha como melhor amigo no Casa Pia o Cassiano. E ele pegou referências com o Cassiano a respeito do Brasil, do Vasco, e o Cassiano aconselhou ele a aceitar a proposta e vir jogar no Vasco. Ele fala que já tinha muita curiosidade e consumia muitas coisas do Brasil por causa do Cassiano. Aspas aqui para o Nuno Moreira. O meu melhor amigo no Casa Pia era o Cassiano, que é brasileiro. Já consumia muito o que são as vivências do Brasil. A fala, e ele falava muito do Brasil. Foi uma pessoa também que me aconselhou a vir para aqui e que me ajudou muito nessa fase. Nessa perspectiva, acho que passou um bocado por aí. Tem corrido super bem a minha adaptação, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, tanto a nível profissional como pessoal. As coisas têm me ocorrido bem. Adoro a cidade. Eu e a minha namorada temos nos adaptado bem também ao que é viver aqui no Rio de Janeiro. E em termos profissionais também, tenho tido a sorte de ter conseguido fazer boas exibições, estar a conseguir contribuir com gols e assistências. De fato, estou muito feliz aqui. É o português de Portugal, né? Tem umas palavras um pouco diferentes das que a gente costuma usar aqui. Ele fez grandes elogios ao Fernando Diniz. Aspas aqui para o Nuno Moreira. Desde que o Fernando Diniz chegou, é muito ir pensando jogo a jogo. Estamos em 11º. Mas, por exemplo, no último jogo com o Vitória, se perdêssemos, iríamos para perto da zona de rebaixamento. É tentar ganhar todos os jogos e melhorar cada um deles. E depois, no fim, faremos as contas. Ele deve ter sido questionado aqui sobre o que o Vasco aspira no campeonato e tal. E aqui tem uma frase muito boa dele exemplificando o que é o Fernando Diniz, tá? Ele é uma pessoa que gosta muito de futebol, com emoções muito fortes. Não nos deixa descansar um segundo. E desde que ele chegou, temos melhorado muito. Não só coletivamente, mas também individualmente. Estou muito feliz por isso. Não fecha aspas aí do Nuno Moreira, entrevista que ele concedeu ao jornal A Bola de Portugal. Entrevista bacana, selecionei para vocês alguns trechinhos aqui. E legal, cara, ele falar do Ryan, falar de que já conhecia o futebol brasileiro. Legal saber que o Cassiano, que nunca jogou no Vasco, não tem relação com o Vasco, fez boas referências e indicou o Nuno, sim, a vir a jogar no Vasco da Gama. Ele, inclusive, sempre que tem oportunidade, quando tem folga, feriado prolongado, data FIFA, ele sempre viaja, tá sempre indo com a esposa para a região dos Lagos, Costa Verde aqui do Rio de Janeiro. Salvo engano, ele fez um passeio de helicóptero, tá sempre na praia também, então tá curtindo bastante o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é aquilo, para quem tem dinheiro, para quem tem condição, consegue se prevenir da questão, infelizmente, de insegurança que a gente tem
aqui no Rio de Janeiro, você consegue ter uma vida muito bacana, muito confortável. É um dos lugares mais lindos do mundo. A gente até carioca já está meio que acostumado, mas quem não é daqui realmente vê como o Rio é muito bonito. E ele, né, tem um grande salário, joga num grande clube, então tem todas as melhores condições possíveis para morar no Rio de Janeiro. E a galera que tem essa condição, morar no Rio realmente é espetacular, tá bom? Um abração pro Nuno Moreira aí, que realmente vem aí num grande momento com a camisa do Vasco da Gama, beleza? Bom, galera, para finalizar, queria deixar uma aspas aqui do Valdir Bigode ainda sobre a questão da recuperação judicial. Viralizou a fala dele lá criticando a questão de como estava se dando o acordo da recuperação judicial, mas ele voltou sim para a aprovação da recuperação judicial. E aí muita gente se questionou, pô, ele reclamou tanto, mas votou sim? Ele tinha opção também de votar não. E o Valdir foi questionado pelo Lance. O Lance teve a oportunidade de conversar com o Valdir e ele foi questionado por que ele reclamou da forma como foi feita a RJ e por que ele votou sim. Com vocês, uma aspas aqui do Valdir Bigode. Eu teria duas opções, aceito ou aceito. Uma era 8%, a outra era os 92% em 12 anos. Eu ia perder tudo. Tudo que trabalhei. O jogo foi jogado dessa forma. Não tinha outra opção. Então essa é a aspas aí do Valdir a respeito dessa questão da recuperação judicial. Beleza? Bom, galera, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu volto aí com a nossa segunda do dia. Lá para 10 horas, 10h30 da noite, deve estar subindo o segundo vídeo do dia, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até daqui a pouco. Tamo junto!